Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o funcionamento dos néfrons. Aí assim, eu preciso que vocês tenham muita calma nessa aula, que vocês olhem bastante para mim, não tirem a visão, tá? Porque o que é que acontece? A gente vai ter vários detalhes sobre esse funcionamento do danado do néfron. Mas assim, quando a gente trabalha com néfron, a primeira coisa que eu preciso que vocês relembrem é que o néfron, ele nada mais é, preste atenção, ele nada mais é do que a estrutura funcional do rim. Ou melhor, lembrem que nós temos dois rins. Dentro de cada rim, você vai ter milhares de néfrons, porque o que é que acontece? A gente sempre diz assim, qual é a função do rim? É produzir a urina. Mas como é que o rim vai produzir a urina? Filtrando o sangue. Mas aí você imagina que assim, o rim, ele é o filtro, tá? Mas a parte funcional desse filtro, ou seja, os filtrozinhos, de maneira propriamente dita, que você vai ter dentro dos rins, ó, é exatamente o cara que a gente chama de néfron. É como se o rim fosse um complexo e dentro desse complexo eu tivesse milhares de microfiltros, que são esses caras aqui que vão ser responsáveis de maneira propriamente dita pela filtragem do sangue, tá? E a produção da urina. Aí eu queria que vocês prestassem muita atenção em mim agora. Presta atenção, olha pra cá, viu? Larga o caderno, eu sei que o esquema tá bonito, eu sei que tu quer copiar, mas depois tu copia. Presta atenção. Aqui eu tenho um danado de um néfron, tá? Lembrem que aqui você vai ter a filtragem do sangue para que você tenha a produção da urina. Pra gente começar por parte e a gente não se perder, eu queria que vocês olhassem para essa parte inicial aqui. Essa cabeça do néfron. Essa parte aqui, presta atenção, essa parte azul aqui, ela vai ser chamada de cápsula renal, tá? Essa estruturazinha aqui, ó, esse aglomerado de vasos que você tem dentro da cápsula vai ser chamada de glomérulo renal. Aí qual é o detalhe? O glomérulo renal, ele nada mais é do que um aglomerado de vasos. E nesse aglomerado de vasos, o sangue vai chegar e o sangue vai sair. Andrei, quem é que leva o sangue para o glomérulo renal? Olha para cá. O sangue vai chegar para o glomérulo renal por uma arteríola aferente. Andrei, por que tem que ser uma arteríola? Porque a arteríola é um vaso de pressão alta. Se é um vaso de pressão alta, então, ó, o sangue tem que chegar com muita força aqui. Então, o sangue ele vai chegar com muita força aqui. E assim, tem o glomérulo, aí depois você vai ter, ó, a saída. A saída do glomérulo vai ser a arteríola eferente. Então, ó, o sangue chega pela aferente e sai pela eferente. Lembrando, tá? Quando você pega esse termo arteríola, isso é uma ramificação de uma artéria. Beleza? Mas vamos lá. O que é que eu preciso que vocês entendam? Ó, imagina que essa cápsula renal aqui, ela é como se fosse uma peneira, tá? É como se fosse uma parede na forma de peneira. Quando esse sangue chega com muita força aqui, ele vai chegar aqui para passar por essa parede, para passar pela cápsula. Então, esse sangue ele tem que chegar com força para passar por essa cápsula. Por isso que isso aqui é uma arteríola, pressão alta. E assim, a partir do momento que ele passa, que esse sangue ele tenta passar, você vai ter uma filtragem nessa parede. É aqui, veja, é exatamente nesse momento que o líquido sai do sangue, passa para dentro do primeiro túbulo do néfron. Aí como você vai ter essa filtragem através da cápsula, é por isso que o nome do líquido que chega aqui dentro é chamado de filtrado glomerular. Ah, Andrei, e o que não consegue passar? Não tem problema, volta pela arteríola eferente. Agora, o que é que eu preciso que vocês também não esqueçam? O conjunto, veja, o conjunto do glomérulo renal com a cápsula renal, vocês vão chamar de corpúsculo renal. Ei, o corpúsculo renal vai ser exatamente o conjunto, é o todo, é essa cabeça toda aqui, onde você tem um glomérulo e onde você tem a cápsula. Aí assim, ei, aconteceu a filtragem. Andrei, passa qualquer coisa na filtragem? Passa, menos proteína. Oxe, é o que, Andrei? Olhe, proteína não passa para dentro do túbulo. Proteína não passa por essa parede, porque proteína é um polímero. Proteína é uma molécula grande. Então, se é uma molécula grande, isso não vai passar para o filtrado. Ah, Andrei, mas eu fiz um exame de urina e tá dando proteína na minha urina. Então, você vai ter que procurar um médico, porque não tá, o seu sistema de filtragem não está funcionando bem.
tá? Porque assim, se tiver tudo tranquilo, a proteína não pode passar para cá. Você não vai conseguir filtrar a proteína, beleza? Mas assim, passou o filtrado, aí o filtrado chega no primeiro túbulo. Andrei, qual é o primeiro túbulo do néfron? É o túbulo contornado proximal. Esse túbulo contornado proximal vai receber um líquido com vários monômeros, vários, com sais, açúcar, aminoácido, um monte de coisa útil para o corpo, claro, tudo diluindo em água. Aí o que é que acontece? Ei, quando esse filtrado chega no túbulo proximal, as coisas que prestam vão voltar para o corpo. Ei, as coisas que entram aqui não vão embora na urina ainda não, viu? Vai ter que, o que presta volta para o corpo. Aí assim, essa coisa que você diz que as coisas que prestam tem que voltar para o corpo, tem que voltar para o sangue, você vai dizer que é o ato da reabsorção. Toda vez que você pegar esse termo de reabsorção, a reabsorção nada mais é do que você tirar as coisas que prestam para o corpo do filtrado e voltar com essas coisas para o corpo. Então assim, ó, tudo que presta, tudo que é útil e está dentro do túbulo proximal vai voltar para o sangue. Então você tem a primeira reabsorção. Depois da primeira reabsorção, ei, o filtrado continua a andar e vai chegar nessa descida aqui. Essa descida aqui, essa alçazinha, essa descida na forma de U, a gente vai chamar de alça néfrica. Aí o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olhe, o que sobrou do filtrado, quando chega na parte descendente da alça, ei, descendente é a parte de baixo, tá? Quando isso aqui vai descendo, o corpo vai ter também a primeira reabsorção de água. Ei, a água que você elimina na urina não é a água toda que chega lá no néfron não, tá? Porque o que que acontece? Ó, quando esse filtrado ele chega na parte descendente da alça, o corpo vai dizer, pode me devolver uma parte dessa água. Aí você tem a primeira reabsorção de água. Quando esse filtrado ele sobe, ou seja, na parte ascendente da alça, aí o cara vai dizer assim, ó, descendo eu peguei água. Subindo, você vai pegar principalmente sódio. Você vai ter uma reabsorção de sódio. O sal mineral sódio vai ser reabsorvido na subida. Aí, ó, quando o filtrado glomerular sobe, o sódio vai ser reabsorvido. Aí vê o que acontece. Depois da reabsorção de sódio, preste atenção, ele vai subir no filtrado, aí vai chegar no túbulo. Quando o filtrado chega no túbulo distal, a gente vai ter dois trabalhos. O primeiro trabalho é o seguinte, se ainda tiver algum excreta no sangue, o excreta passa de forma direta para o túbulo distal. Se algum excreta, alguma coisa que não presta, não entrou aqui no néfron, a última chance dele entrar é aqui. É como se fosse a última parada. Ei, a chance de pegar o ônibus é agora, viu? É aqui. Então, o que acontece? Se tiver algum excreta aqui, geralmente ureia, que é o nosso principal excreta, ele vai entrar no filtrado aqui. Ele vai entrar na urina aqui. Aí, assim, essa coisa de você tirar o excreta diretamente do sangue para o néfron, você não vai chamar de reabsorção, você vai chamar de absorção. Então, aqui, ó, você vai ter a última absorção de excretas. Aí tá aqui. Mas, Andrei, vai acontecer alguma coisa aqui? Vai. É exatamente no túbulo distal aonde você vai ter o começo da última reabsorção de água. E um detalhe importantíssimo. Quem vai controlar essa última reabsorção de água no final do néfron é um hormônio chamado de ADH, que a gente chama de hormônio antidiurético ou vasopressina. André, esse hormônio é produzido aonde? Olha para mim. Esse hormônio é produzido no hipotálamo, guardado na neurohipófise e liberado pela neurohipófise. Aí o que é que vai acontecer? Quando esse hormônio bate aqui, ele vai dizer, calma que a gente tem que controlar aqui. Vamos ver o que é que dá para puxar de água. Aí ele vai, ó, e reabsorve a água para o corpo. André, e se eu tiver um problema e não produzir esse hormônio? Veja, se você não produzir esse hormônio, toda a água que vai chegar aqui, ela vai embora junto com a urina. Ou seja, você vai aumentar muito o seu volume de urina. Você pode ter uma desidratação e chegar à morte. Ah, isso aí, tem um nome essa doença? Tem. É o que a gente chama de diabetes insípidos. É o que a gente chama de diabetes insípidos. Tem alguma coisa a ver com a diabetes do açúcar? Não, tem não, viu menino? Não tem nada a ver com a do açúcar. A gente tá falando de água. Aí assim,
Quando o ADH bate aqui, você vai começar a ter a última reabsorção de água. Ou seja, a água que o teu corpo precisa vai voltar para o sangue e a que o corpo não precisa, ó, vai deslizar pelo tubo distal, vai cair no túbulo coletor ou ducto coletor, tá? Quando entra aqui, você também vai ter o final da reabsorção de água, ó, H2O. Você vai ter o final da reabsorção de água para depois desse túbulo aqui, a urina cair dentro do ureter e ir para a bexiga. Aí assim, só depois desse passeio todo que eu contei para vocês aqui, dessas reabsorções e dessas absorções, é que você vai ter a urina formada. Então, resumindo, trabalhou com os néfrons, você está trabalhando com as estruturas funcionais dos rins. É quem produz a urina, tá? Beleza? Gostaram? Eu vou sair da frente agora para tu tirar a foto, viu? Valeu!